A imagem é icônica. Uma mulher, completamente coberta por tinta dourada, deitada na cama como uma estátua de ouro puro. Seu nome é Shirley Eaton, a garota de ouro que se tornou mundialmente famosa em 1964. De repente, ela se tornou um símbolo da beleza cinematográfica. Mas apenas 5 anos depois, no auge de seu sucesso e com apenas 32 anos, Shirley Eaton desapareceu para sempre da cena de Hollywood. Sua partida, tão abrupta quanto sua ascensão, deixou milhões de fãs e a indústria inteira em um silêncio ensurdecedor. Os sussurros começaram imediatamente. Ela teria morrido por causa da tinta dourada, sufocada pelos poros bloqueados, como a lenda urbana sugeria? Ou se escondia um segredo mais sombrio, uma tragédia pessoal que a havia obrigado a fugir? Os grandes estúdios lhe ofereceram contratos milionários, mas ela rejeitou todos. A verdade, no entanto, era muito mais dura e revelava o lado mais cruel do mundo do cinema. Décadas depois, Shirley finalmente quebrou o silêncio e contou sua história. Uma história de ambição, sacrifício e a impiedosa máquina de sonhos de Hollywood que quase a destruiu. Shirley Jean Eaton nasceu em 12 de janeiro de 1937 no Edgware General Hospital, no tranquilo bairro de Kingsbury, no noroeste de Londres. Enquanto outras meninas brincavam e estudavam matérias tradicionais, a vida de Shirley tomou um rumo radicalmente diferente. Sua educação não se baseava em matemática ou ciência, mas em graça, movimento e atuação. Em uma idade incrivelmente precoce, ela entrou na prestigiada Ada Foster School of Theatre. Este não era um lugar para os fracos. Era um campo de treinamento rigoroso, cheio de disciplina e ensaios intermináveis. Shirley aprendeu a andar com elegância, a falar com clareza e a dominar o palco. Cada dia era um desafio, uma lição de resiliência que a forjou para o futuro. Com apenas 12 anos, Shirley teve seu primeiro grande momento no palco. Em 1949, ela atuou na ópera de Benjamin Britten, Let's Make an Opera, uma experiência que a conectou com o mundo do espetáculo de uma forma que a maioria das crianças sequer podia imaginar. Um ano depois, aos 13 anos, ela já estava conciliando sua formação com o trabalho real, aparecendo no programa da BBC For the Children. Em 1951, aos 14 anos, ela conseguiu um papel na série de 6 episódios Parent Craft. Enquanto seus colegas de classe ainda sonhavam com o futuro, Shirley já o estava vivendo. Ela era um furacão de atividade e, embora a pressão fosse imensa, ela a aceitou com a força de um espírito indomável. Aos 16 anos, em 1953, Shirley Eaton fez sua estreia no prestigiado West End de Londres, com a peça Going to Town. O salário era irrisório, apenas os $5 por semana, mal o suficiente para cobrir a passagem de trem. Para sobreviver, ela frequentemente pulava refeições e caminhava longas distâncias até os ensaios. Ela era uma adolescente, mas os produtores já viam nela uma estrela. E com essa visão, vieram a pressão e os desafios mais sombrios. Alguns insinuaram coisas que nenhuma garota de sua idade deveria enfrentar, um sombrio lembrete da exploração que se escondia por trás do brilho das luzes do palco. Mas Shirley se manteve firme. Ela se recusou a ceder e seguiu em frente, trabalhando incansavelmente. Em 1954, sua vida deu uma guinada ainda mais vertiginosa. A jovem incansável, com apenas 17 anos, assinou um contrato com a Rank Organization, um dos estúdios de cinema mais poderosos da Grã-Bretanha. O que por fora parecia um sonho se tornando realidade, rapidamente se transformou em um pesadelo. Eles a treinaram em tudo: dicção, postura, como se comportar como uma estrela. Mas por trás das portas fechadas, a realidade era cruel. Eles a forçaram a fazer sessões de fotos glamorosas que a faziam se sentir profundamente desconfortável. Quando ela se recusava, eles a ameaçavam de rescindir seu contrato.
Uma dessas sessões, em 1955, durou 10 horas. Shirley saiu chorando, sentindo-se, como confidenciou a um amigo, como um pedaço de carne. Ela não estava sozinha. Atrizes como Diana Dors sofriam o mesmo tratamento, mas a indústria permanecia em silêncio. Apesar de tudo, Shirley não desistiu. Ela esperava que seu trabalho duro lhe trouxesse papéis mais significativos. Em 1956, ela conseguiu seu primeiro papel cinematográfico em Three Men in a Boat. Ela interpretou Sophie Clutterbuck, uma personagem encantadora que irradiava humor e alegria na tela. O público a adorou, mas o pagamento foi um tapa na cara da realidade. $100, enquanto seus colegas masculinos ganhavam milhares. O talento das mulheres naqueles dias vinha em segundo lugar. O ano de 1957 trouxe novos desafios. Na comédia Dr. At-Large, Shirley atuou ao lado de Dirk Bogarde. Durante a filmagem de uma cena, uma explosão de adereços deu errado. Não havia equipe de segurança nem aviso. O estrondo a deixou surda por um breve período. Mas em vez de reclamar, ela continuou a filmar, um testemunho de sua dedicação e da implacável falta de proteção que existia na indústria. No mesmo ano, seu papel em Sailor Beware a rotulou como uma loira burra. Consciente desse estereótipo, ela rejeitou mais de uma dúzia de roteiros nos 2 anos seguintes, recusando-se a ser tratada como simples decoração. Embora alguns papéis lhe oferecessem menos salário, simplesmente pela cor de seu cabelo, ela se manteve firme. Ela preferia a honra ao dinheiro fácil. Mas o risco físico era ainda maior. No filme de baixo orçamento Date with Disaster, Shirley teve que fazer suas próprias cenas de ação. Durante uma perseguição de carros, o veículo em que ela estava capotou. Shirley ficou presa, sofrendo costelas machucadas. Não havia paramédicos no set, nem seguro, apenas dor e medo. Apesar de seus ferimentos, ela voltou ao set para terminar o filme. Seu espírito era inquebrável, mas o custo da fama estava cobrando seu preço. Em 1958, o ciclo continuou. Ela foi escalada para a comédia Further Up the Creek, onde trabalhou ao lado de Peter Sellers. Cada papel, cada desafio, a levava mais longe, aproximando-a do destino dourado que a catapultaria para a fama mundial. Mas por trás de cada brilho havia uma sombra. O mundo a via como a garota de ouro, um ícone de glamour e sedução. Mas Shirley Eaton, a menina de Londres que sonhava em atuar, já estava cansada de ser um objeto, de ser explorada e de arriscar sua vida por um sistema que a via como um mero pedaço de carne. E à medida que se aproximava de seu papel mais famoso, o mundo não sabia que o preço de seu brilho seria seu próprio desaparecimento. Sua história não era a de uma estrela que se apagava, mas a de uma mulher que se libertava. Shirley não se perdeu em Hollywood. Ela escolheu escapar dele. A comédia pode ser riso na tela, mas a realidade por trás das câmeras raramente é. Para Shirley Eaton, o mundo do espetáculo era uma luta constante. Durante as filmagens de um filme, um produtor se aproximou dela com uma proposta indecente. Ele sussurrou que se ela concordasse com favores pessoais, sua carreira decolaria. O nojo e a indignação a invadiram. Ela se recusou categoricamente, sabendo que se arriscava a ser colocada na lista negra, uma sentença de morte para qualquer aspirante à estrela. O famoso ator Peter Sellers, em suas memórias, defendeu Eaton e expôs a podridão de uma indústria onde esse tipo de comportamento era comum e tolerado. Aquele momento foi uma das muitas rachaduras que a fizeram reconsiderar se o brilho das câmeras valia a pena. Mas antes que as sombras de Hollywood a alcançassem, Shirley já havia demonstrado sua fibra. Em 1956, ela se juntou à popular série de rádio da BBC, Mrs. Dale's Diary. Sua primeira performance ao vivo foi um desastre. Ela ficou paralisada, com a voz congelada, por 10 segundos eternos. Milhões de ouvintes a ouviram falhar.
e as cartas de escárnio choveram na estação de rádio. Qualquer outra pessoa teria desistido, mas Shirley não. Ela voltou, treinou mais arduamente, dominou sua voz e em pouco tempo se tornou uma colaboradora regular, recuperando sua confiança. No mesmo ano, ela esteve perto de representar o Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção. Sua resiliência era seu maior talento. O caminho de Shirley Eaton não foi forjado no luxo, mas no sacrifício. Em 1955, com apenas 18 anos, ela embarcou em uma cansativa turnê por todo o Reino Unido com o musical The Pajama Game. Ela fez 200 shows em 50 cidades, uma façanha extenuante. Ela mal dormia e sua dieta consistia em sanduíches baratos. Durante uma apresentação em Manchester, o destino pregou-lhe uma peça. Uma escada defeituosa a fez cair violentamente, aterrissando com força no palco. Ela precisou de 8 pontos na perna, mas em vez de descansar, injetou analgésicos e voltou a atuar. Seu corpo era uma ferramenta de trabalho, e a indústria não parava por uma lesão. De uma menina atuando em um palco de Londres em 1949, a uma estrela que lutava contra a injustiça em 1958, Shirley Eaton viveu todas as facetas do negócio do espetáculo, o glamour e o lado mais sombrio. Ela tinha talento, uma coragem inabalável e uma força tranquila que se recusava a se apagar. Sua ascensão no cinema britânico, especialmente com a icônica série Carry On, estava longe de ser um conto de fadas. Em 1959, ela se juntou ao elenco de Carry On Nurse, sem saber que se tornaria o filme de maior bilheteria do Reino Unido naquele ano, com mais de 10 milhões de espectadores. Mas por trás desse sucesso retumbante, a realidade era cruel. O orçamento era de apenas os 71 mil reais. As filmagens duravam 12 horas por dia, sem horas extras. Apesar dos imensos lucros, Shirley recebeu um pagamento fixo e não obteve um único centavo dos lucros. A fama lhe chegou como a enfermeira Dorothy Denton, mas o preço foi a exaustão e a falta de respeito. Um ano depois, em 1960, Shirley retornou em Carry On Constable. Uma cena de perseguição tomou um rumo inesperado quando sua saia se rasgou. O diretor, em vez de cortar, decidiu deixar a tomada, marcando a primeira vez que a série mostrava nudez acidental. O orçamento havia melhorado ligeiramente para 82 mil, mas a saúde não. Muitos do elenco estavam doentes com gripe e, ainda assim, trabalhavam 10 horas por dia. Durante uma tomada, Shirley caiu e torceu o pulso. A lesão não estava no roteiro, mas ficou no filme. Anos depois, em 2014, ela confessou o quão envergonhada se sentiu com o acidente de vestuário, mas para os produtores pareceu divertido. Os riscos continuaram. Em Carry On Teacher, 1959, Shirley Eaton interpretou Felicity Wheeler. O que aconteceu fora das câmeras não teve nada de engraçado. A produção usou cães sem treinamento, e Shirley foi mordida 3 vezes. Uma das mordidas na perna foi tão grave que ela precisou de pontos. Em uma ocasião, em 15 de julho de 1959, um cão quase a atacou, interrompendo as filmagens por 2 horas. Apesar do perigo e da dor, ela continuou, entregando suas falas com o profissionalismo que a caracterizava. O filme foi visto por mais de 8 milhões de pessoas, mas Shirley saiu do set com cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, um lembrete de que um orçamento apertado de 78 mil podia custar a segurança de um ator. Em Carry On Regardless, 1961, a série testou novamente a resistência de Shirley. Em 10 de abril de 1961, durante uma cena, ela caiu de uma escada e torceu gravemente o tornozelo. Era o 14º dia de filmagem, mas os produtores não pararam. Não havia equipe médica presente. Shirley teve que continuar atuando, mancando, enquanto sua dor era adicionada à comédia. O público, que às vezes ignora a verdade, aplaudiu sua flexibilidade. O filme foi um sucesso, visto por 7,2 milhões de pessoas,
Mas Shirley estava cada vez mais frustrada com o pouco valor dado à saúde dos atores. As ofertas de 500 a mais por filme já não valiam a pena. Em 1960, ela tentou uma mudança com Life is a Circus, uma comédia musical. As filmagens deveriam ser divertidas, mas a British Board of Censors se opôs às letras e exigiu mudanças. As filmagens foram adiadas e o orçamento disparou. Shirley, com 23 anos, teve que regravar suas canções, exausta. O filme arrecadou 150 mil, mas a experiência a deixou desiludida e sem vontade de fazer musicais novamente. A indústria era uma máquina implacável e ela, sem saber, estava se aproximando do momento que a tornaria famosa e a faria desaparecer. Seu papel em The Naked Truth, 1957, uma comédia sombria sobre chantagem a celebridades, era um sinistro presságio da verdade que a assombraria fora da tela. A carreira de Shirley Eaton foi uma montanha-russa de glamour e dor. Em 1957, ela estrelou The Naked Truth, uma comédia sombria sobre chantagem. Seu papel incluía posar para falsas fotos escandalosas que chocaram a audiência. A Legião Católica da Decência protestou energicamente, distribuindo 10 mil folhetos que rotulavam o filme como imoral. Shirley, com apenas 20 anos, recebeu mais de 200 cartas irritadas acusando-a de indecência. Apesar da controvérsia, o filme arrecadou 200 mil rios e impulsionou sua carreira. Anos depois, em uma entrevista em 2014, ela confessou que aquelas cenas a deixaram se sentindo exposta e vulnerável. Ela havia filmado as tomadas com uma equipe mínima para se sentir segura, mas o julgamento do público foi esmagador, chegando a ser tema de debate no parlamento. Em 1961, as filmagens de What a Carve Up a levaram a uma mansão gótica. Filmando em janeiro, a mansão não tinha aquecimento, com temperaturas que chegavam a 5 °C. Shirley usava fantasias finas e a exaustão a fez desmaiar 2 vezes. A filmagem foi interrompida pela neve, custando 8 mil a produção. As teias de aranha falsas causaram uma reação alérgica nela. O filme se tornou um clássico cult, mas para Shirley, essas 6 semanas foram uma prova de sobrevivência. Em 1963, no set de The Girl Hunters, Shirley atuou ao lado de Mickey Spillane. Em uma cena de luta, ele improvisou e a atingiu com mais força do que o esperado, deixando-lhe hematomas reais nos braços. O incidente, que exigiu 15 tomadas, a deixou aterrorizada. Apesar dos rumores de um romance com Spillane, que ela negou, a experiência a tornou mais cautelosa ao escolher futuros papéis. O filme foi um sucesso, arrecadando entre o 1,2 e os 2 milhões de dólares. Mas o custo pessoal para Shirley foi alto. Um de seus projetos mais perigosos foi Rhino, em 1964, filmado na natureza do Quênia. Durante as filmagens, em agosto de 1963, ela foi picada por mosquitos, contraindo malária. Com uma febre de 40 degrees, ela passou 10 dias em um hospital em Nairobi. A doença atrasou as filmagens em 2 semanas e custou os 20 mil dólares adicionais. Ela perdeu os 15 dólares e quase desistiu de atuar. Em sua autobiografia, ela descreveu como as alucinações por causa do tratamento a fizeram ansiar por uma vida mais tranquila, uma que a levou a se aposentar em 1969. No mesmo ano, Shirley foi escalada para interpretar Jill Masterson em Goldfinger, uma das mais icônicas Bond Girls. O papel, que chegou a ela depois que Joan Collins o rejeitou, definiria sua carreira. Collins, anos depois, confessaria que se arrependeu de sua decisão. Shirley, por sua vez, fez história no cinema. Ela passou por 2 horas de maquiagem para a famosa cena da pintura dourada. O mito de que a tinta dourada sufocava as pessoas era tão forte que a produção deixou uma pequena parte de seu estômago sem pintar e um médico estava de plantão. Embora a experiência lhe tenha causado uma gripe e a obrigado a passar horas em banhos turcos para remover a tinta, ela se manteve profissional.
Mas o mito de que ela havia morrido no set se espalhou. Anos depois, em 2003, ela apareceu no programa Mythbusters para desmenti-lo. "A tinta não me matou", disse ela, explicando que tinha um médico presente. Apesar da verdade, a lenda persistiu, e mesmo em 2018, vídeos da BBC e do YouTube tiveram que esclarecer o boato. No entanto, o verdadeiro choque veio na estreia do filme. Shirley descobriu que sua voz havia sido dublada. A voz que o mundo ouviu não era a dela, mas a de Nikki Van Der Zyl, que já havia dublado várias Bond Girls. Shirley não foi informada, e a traição a deixou profundamente envergonhada. Anos depois, ela admitiu ter ficado atônita e desapontada. Embora seu papel em Goldfinger tenha sido pequeno, a imagem da garota de ouro a transformou em um ícone. Ela apareceu na capa da revista Life em 1964, coberta novamente com tinta dourada, um processo que lhe causou desconforto e confirmou sua decisão. Depois de apenas mais 8 filmes, ela deixou Hollywood em 1969 para se dedicar à sua família, fugindo de uma indústria que a havia transformado em um objeto sem voz ou controle sobre sua própria imagem. Embora o mundo a conhecesse por sua beleza e sua icônica figura banhada em ouro em Goldfinger, a carreira de Shirley Eaton foi cheia de dor, perigo e momentos que a assombraram muito depois que as câmeras pararam de filmar. Sua famosa cena, em 1964, a transformou em um símbolo mundial, mas apenas um ano depois, em 1965, ela embarcou em algo muito mais sombrio, a adaptação do romance de Agatha Christie E Não Sobrou Nenhum, And Then There Were None. As filmagens, nas montanhas geladas de Wicklow, na Irlanda, foram um calvário. Entre fevereiro e abril, o elenco lutou contra nevascas, ventos gélidos e temperaturas que caíam para 5 degrees triste à noite. Shirley contraiu pneumonia e foi hospitalizada por 10 dias, interrompendo a produção por uma semana. O frio era tão intenso que seu co-estrela, Fabian, também adoeceu e 3 câmeras quebraram. Parecia que o filme estava amaldiçoado. Shirley confessou que este pesadelo gelado quase a fez desistir de atuar para sempre. Em 1966, o perigo a perseguiu em Around the World Under the Sea, onde ela interpretou uma bióloga marinha em um submarino nuclear. Uma cena subaquática se transformou em tragédia. Seu equipamento de mergulho falhou a 150 pés de profundidade. Por mais de 30 segundos, ela não conseguiu respirar e sua máscara se encheu de água salgada. Em pânico, ela esteve perto de se afogar. Seu co-estrela, David McCallum, a salvou. Ela passou 2 dias se recuperando de danos pulmonares. A falha foi causada por um equipamento de mergulho de um submarino real construído em 1956. Embora ela tivesse treinado 40 horas, nada a preparou para a morte que respirou em sua nuca. Em 1967, Shirley mudou de rumo e se tornou uma vilã em The Millionaire of Tomorrow. Ela treinou 5 horas por dia durante 3 semanas para as cenas de luta. Durante uma tomada intensa, um dublê a chutou acidentalmente na mão. Seu dedo indicador direito fraturou, com o osso chegando a perfurar a pele. Sem assistência médica real no set, apenas enfaixaram o dedo, e ela continuou a filmar por mais 12 horas. O ferimento infeccionou e exigiu cirurgia ao voltar para casa. Seu dedo nunca se curou completamente. A dor era quase insuportável, mas ela seguiu em frente. Em 1969, ela interpretou novamente Sumaru em The Girl from Rio. O filme foi rodado no Brasil durante o animado carnaval. As temperaturas atingiam 35 degrees e os dias eram longos e exaustivos. Os paparazzi não a deixavam em paz. Às vezes, 50 deles se reuniam fora do set. Um deles chegou a escalar um muro para fotografá-la enquanto ela se trocava. Em um momento, ela deu um tapa em um repórter que a tocou sem permissão. Isso lhe rendeu uma breve detenção e uma multa que o produtor pagou. Drones a espiavam e as fotos eram vendidas aos tabloides. A invasão de sua privacidade a perturbou profundamente.
Depois do filme, ela voou para casa e decidiu que tinha terminado com a atuação. Ela tinha apenas 33 anos, mas o estresse e a separação de seus filhos pequenos, Grant e Jason, haviam se tornado insuportáveis. Sua decisão foi radical. Entre 1964 e 1969, ela rejeitou mais de 20 papéis, incluindo uma oferta da MGM de os $100.000 para uma cena de nudez em The Scorpio Letters, que era o triplo de seu salário habitual. Ela recusou, escolhendo ser lembrada por seu talento, não por seu corpo. Em 1967, ela rejeitou outro filme com Sean Connery pela mesma razão. A decisão de Shirley de deixar o estrelato para ficar com sua família chocou a indústria. Eles a chamaram de louca, mas ela não se importou. Seus filhos eram sua prioridade. Em 3 de agosto de 1957, ela se casou com Colin Lenton Rowe, a quem conheceu em 1956. Seu casamento durou 37 anos, até que Colin faleceu de um ataque cardíaco em 15 de junho de 1994, aos 62 anos. A morte dele a mergulhou em profunda tristeza. Ela gastou $2.000 em terapia para superar o luto. Ela espalhou suas cinzas em Cannes, onde eles moravam desde 1972. Colin sempre apoiou sua decisão de se aposentar. Ela até recusou uma oferta de $50.000 para um filme, em 1990, apenas para ficar ao lado dele. Para proteger seus filhos da mídia, Shirley os educou em casa por 2 anos, usando um programa de estudo de 1.000 libras. Sua aposentadoria foi tão completa que, em 1975, as pessoas começaram a espalhar falsos rumores de que ela havia morrido por causa da pintura dourada de Goldfinger. Uma pesquisa de 1980 revelou que 10% dos fãs de James Bond acreditavam na mentira. Shirley ria da história, mas a constante ocultação lhe causou ansiedade. Ela sofreu um ataque de pânico em 1976 e finalmente matriculou seus filhos em uma pequena escola francesa. No entanto, o assédio não terminou. Em 1978, um intruso entrou em sua casa. A vida de Shirley Eaton demonstra que a fama muitas vezes tem um preço alto demais e que a maior vitória de uma estrela pode ser a de recuperar sua vida. Após o traumático assalto à sua casa em 1978, Shirley Eaton, a mulher que um dia foi o símbolo mundial do glamour, contratou um segurança por $3.000, mas nenhuma quantia de dinheiro podia protegê-la das mentiras da imprensa. Em 1982, um tabloide chegou a afirmar que ela havia forjado a própria morte para receber um seguro de $100.000. Cansada dos rumores, em 1999, ela apareceu em um evento em Londres apenas para provar que ainda estava viva. Sua aposentadoria em Cannes, em 1972, onde comprou uma mansão por $200.000, não lhe trouxe a paz que ela ansiava. Um perseguidor dos Estados Unidos lhe enviou mais de 200 cartas e tentou entrar em sua casa em 1975. Foi necessária uma investigação policial de $5.000 para pegá-lo. Em 1980, outro homem ofereceu $10.000 por fotos dela nua. Ela instalou alarmes por $1.500. Apesar de tudo, ela ficou na França, aprendeu o idioma e se dedicou à sua família, protegendo-os do mundo exterior. A obsessão do público com sua imagem de Bond Girl nunca terminou. Em 1990, alguém escreveu "Eternamente Ouro" em seu carro, um lembrete de um passado do qual ela havia tentado escapar. Em 2014, ela revelou em um blog que havia passado 50 horas em terapia para superar o medo. Mesmo assim, sua decisão foi firme. Em 1975, ela rejeitou um papel em um filme de Bond no valor de $150.000. Em 1982, ela disse não a um contrato de TV de $200.000. A vida de Shirley se concentrou no simples: caminhadas em família e piqueniques com pães caseiros em Devon, uma tradição que começou em 1970 e se manteve forte. Em 1990, ela recebeu a oferta de uma peça da Broadway com um salário de $50.000 por semana, mas a rejeitou para não perder a peça escolar de seu filho Jason. Em 1995,
Ela havia rejeitado ofertas no valor de mais de 1 milhão de libras. Alguns diziam que Hollywood a havia colocado em uma lista negra, mas ela não se importava. Ela estava muito ocupada assando biscoitos para instituições de caridade e vendo seus filhos crescerem. Grant se tornou engenheiro e Jason, professor, um testemunho de que seus sacrifícios valeram a pena. Em 1999, Shirley Eaton publicou seu livro Golden Girl, revelando a verdade por trás de sua famosa cena. Ela confessou que a maquiagem ficou em seu corpo por apenas 5 minutos, mas as sessões de fotos duraram 12 horas. Seu salário foi de $2.000, enquanto Sean Connery ganhou $50.000. O livro vendeu 50.000 cópias em um ano, oferecendo aos fãs uma visão crua e honesta do porquê ela havia deixado a fama para trás. Na década de 2000, ela se reinventou como artista, criando mais de 100 esculturas e pinturas inspiradas em suas viagens. Algumas peças foram vendidas por $5.000. Mas a tragédia a atingiu novamente em 2010, quando seu estúdio foi roubado. Os ladrões levaram 12 obras de arte avaliadas em $50.000 em menos de 10 minutos. O incidente a deixou mais temerosa e a fez questionar sua segurança. Em 2002, Shirley apareceu no documentário Bond Girls Are Forever, compartilhando suas experiências de tratamento injusto na década de 1960. Ela falou sobre a pressão para fazer cenas de nudez, às quais ela sempre se recusou, e sobre o assédio que sofreu em 10 sets diferentes. O documentário foi um sucesso, e sua voz se destacou ao denunciar a disparidade salarial. Connery ganhava royalties, enquanto as atrizes não. Seu testemunho fez com que muitos reconsiderassem o passado. Em 2015, ela publicou outro livro, Her Reflections, com 200 fotos de sua vida, vendendo 10.000 cópias. Mas em março de 2018, a saúde lhe pregou uma peça. Aos 81 anos, ela contraiu pneumonia, que os médicos suspeitaram que pudesse ser uma sequela da pintura dourada de 1964. Sua função pulmonar caiu 40%. Apesar do susto, ela se recuperou, enfrentando outro desafio durante a pandemia de 2020. Ela se manteve forte e doou suas fotos para a National Portrait Gallery. Quando Sean Connery faleceu em 2020, Shirley Eaton se tornou a última membra do elenco principal de Goldfinger ainda viva. Aos 88 anos em 2025, ela confessou que, olhando para trás, gostaria de ter pedido um contrato melhor. O filme arrecadou mais de 125 milhões, que hoje seriam mais de $1 bilhão. Ela poderia ter ganhado os $500.000 em royalties, mas não obteve nada. A história de Shirley Eaton não é apenas um relato de fama, mas uma épica de sobrevivência, bravura e a luta por um legado que vai além do ouro, que vai além do ouro, que vai além do ouro, que vai além do ouro.